Acabámos então por ter hoje uma sessão bastante interessante com os dois principais pontos do dia a serem os dados de emprego nos Estados Unidos hoje. Os primeiros dados de emprego foi o ADP, amanhã vamos ter o indicador principal, o NFP, que já agora aproveito para relembrar, vamos ter um seminário especial amanhã da 1 às 4 da tarde para acompanhar estes dados. Dados estes que foram bastante positivos, trouxeram alguma força ao dólar, também a uma fragilização do ouro. E depois foi também os estoques de petróleo que acabaram por sair, embora abaixo do esperado, acima daquilo que foi ontem os dados do API portanto, a trazer-nos aqui uma diferenciação muito grande, ou seja, estoques acima do valor do API de ontem e, portanto, a vermos o preço do petróleo a cair significativamente. Portanto, vimos uma sessão europeia calma, portanto, bastante calma, pouco volátil. Depois disso acabámos por ver o mercado americano a abrir de forma bastante positiva, com os dados de emprego nos Estados Unidos a 1 e 1/4, e depois acabámos por ver então os índices a retomarem as quedas, com o petróleo a arrastar os índices americanos para baixo. Agora, olhando aqui para os dados económicos do dia de hoje, portanto, uma manhã calma, apenas com o destaque para a Manufacturing Production na Inglaterra, a melhorar face aos indicadores anteriores, também com uma revisão em alta do dado anterior. Ainda assim, aqui um retrocesso, que é normal também depois desta questão do Brexit, é normal acabarmos por ver aqui alguns indicadores menos famosos para a Libra. Depois então há 1 e 1/4, indicadores muito acima do esperado, e aqui notem que, e uma vez que amanhã vamos ter a NFP, pode acontecer algo semelhante. Portanto, aqui esperava-se que houvesse um ADP a sair abaixo do esperado. Portanto, o anterior tinha sido 173, acabou por ser revisto em 168. Esperava-se uma queda para os 158 e acabou por sair bastante acima do esperado, nos 172 mil empregos criados. Notem que amanhã vamos ter também uma expectativa de 175 mil novos empregos criados. Ter em consideração que, obviamente, vamos ver aqui um aumento deste número de empregos, precisamente por causa do valor anterior que tivemos, que foi muito, muito baixo. 38 mil novos empregos criados. Foi um indicador muito, muito mau. Não sei se recordo, no mês anterior nós tínhamos visto neste seminário que até era provável que não houvesse uma queda significativa. Portanto, já se esperava que houvesse aqui uma queda de 40 mil novos empregos criados, porque basicamente houve uma greve na empresa Verizon e o Departamento de Emprego dos Estados Unidos assumiu-os como desempregados e, portanto, aqui retiraria esse número de empregos. Na verdade, acabámos por, ainda assim, ver um valor muito, muito abaixo do esperado. Trouxe-nos uma enorme fragilidade ao dólar, uma grande queda dos índices na altura. Foi realmente uma altura muito volátil. E agora espera-se que haja aqui uma recuperação. Eu creio que até poderemos ver aqui dados melhores a serem publicados, por causa da questão sazonal. Se nós formos a ver, acabamos por já estar durante algum tempo com valores abaixo do esperado, já durante 2 meses seguidos. E portanto é possível que, e depois também em grande queda, não é? Já estamos aqui em queda há 4 meses seguidos. Portanto, é possível que possamos ver aqui um indicador acima do esperado. Mas lá está, só na altura é que iremos saber, teremos de reagir conforme aquilo que será a publicação do indicador. Portanto, para já é muito difícil estarmos a fazer este tipo de previsões. Mas basicamente o dia acabou por ser isto. Reparem aqui também com o inventário do crudo a sair mais ou menos em linha com o esperado. Aqui o importante a reter é que saíram bastante diferentes daquilo que foi o API, portanto todos os dados também de stocks de crudo. Portanto isso acabou por pesar e acaba sempre por ser isto. Aqui nós no crudo nunca devemos olhar única e exclusivamente para aquilo que é a expectativa dos inventários. Devemos olhar sempre é para aquilo que foi
os dados do dia anterior do API e perceber se esse valor sai acima ou abaixo do esperado. E na verdade acabámos aqui por ver um valor acima e, portanto, o preço do crudo acabou por sair com uma queda bastante significativa. Em termos da performance relativa dos ativos no dia de hoje, destaque para, em termos de moedas, o dólar neozelandês continua a valorizar com bastante força. Basicamente, isto tem a ver com uma pequena alteração daquilo que parece ser a política monetária na Nova Zelândia. Portanto, esperava-se que houvesse uma expectativa de aumentos de taxas de juros. Durante a noite de hoje acabámos por ver alguns comentários do Banco Central a dizerem que para já ainda não existe a expectativa de redução de taxa de juros, porque até reparem, se nós virmos aqui, a taxa de juros no NZD é de 2,25, ou seja, dentro de todos os bancos centrais, acaba por ser o que tem uma maior margem para poder reduzir a taxa de juros, por caso queiram adotar medidas mais facilitistas, e portanto com esta alteração acabámos por ver o NZD a valorizar bastante e a trazer-nos uma subida significativa de 1,31%. É bastante para uma moeda num só dia. Nós daqui a pouco também já vamos ver o gráfico e perceber em que ponto é que estamos. Pelo lado negativo, como é óbvio, o Brent e o WTI, o crudo, acabaram por cair bastante, a caírem 5% no dia de hoje. Também as soft commodities a caírem, como a soja e o açúcar a desvalorizarem bastante, depois também trigo e o café aqui a caírem, portanto as soft commodities a desvalorizarem bastante. E depois, com o aumento, com a subida que os índices acabaram por ter e com o retomar do apetite pelo risco por causa de toda a questão do Brexit, e aqui nós devemos olhar sempre para aquilo que está a ser o ambiente gerado, e por exemplo, hoje, com algumas novidades que houve em Inglaterra, portanto, estão a haver eleições para o Partido Trabalhista, à partida irá ganhar a candidata Theresa May, e, portanto, isso acabou por dar alguma acalmia aos mercados, visto que é uma figura é uma figura que acaba por reunir algum consenso e, portanto, isso acaba por trazer alguma harmonia maior àquilo que estava a ser um pânico que começou a ser gerado já há cerca de 2 dias atrás, que nos levou a um disparo brutal do preço do ouro, do preço da prata, a uma queda significativa dos índices e, portanto, hoje a ser um dia de maior acalmia devido a esta notícia. Não obstante, vimos a libra desvalorizar, mas isto acabou por nos trazer uns índices que acabaram por, em linha geral, subir. Alguns deles acabaram por fechar praticamente na linha d'água, mas no geral acabámos por ver uma subida destes ativos e a queda, obviamente, aqui do ouro e da prata, aqui com a prata a ter a queda mais agressiva. Aliás, o ouro e a prata foram dois ativos que vos enviámos hoje na análise diária que acabaram por precisamente ir ao encontro daquilo que era a expectativa, que era uma continuação das quedas, ou um início, neste caso, de alguma correção depois de todos os movimentos impulsivos que tiveram. Para aqui então índices europeus a fecharem positivos na sessão de hoje, portanto a ser apenas uma subida, na minha opinião, corretiva. Não quer dizer que não possamos cair e, além disso, amanhã vamos ter um dia muito importante, como sabem, com os dados do NFP. Portanto, veremos amanhã como é que o mercado irá reagir aos dados, porque na altura da publicação dos dados, será à 1h30, o mercado já não se vai recordar do Brexit e, portanto, há de reagir no curto prazo àquilo que vão ser os indicadores de emprego dos Estados Unidos. Ora bem, olhando então aqui para os mercados, vamos começar por olhar, como sempre, para o mercado cambial, portanto, para o Forex, depois vamos olhar para os índices, depois para as matérias-primas, começando, obviamente, aqui pelo euro-dólar. Continuamos com esta nossa figura técnica em linha, portanto, constantemente aqui esta zona de resistência a ter sido respeitada. Com o Brexit quebramos esta zona de suporte ascendente, retestámos na semana passada, estamos a dar uma continuidade das quedas, também ajudado por um dólar que acaba por estar agora a valorizar significativamente e, portanto, acredito, mais uma vez, como já vos tinha dito anteriormente, que poderemos, caso os indicadores assim o ajudem, por exemplo, se amanhã tivermos dados bastante positivos nos Estados Unidos, é muito provável que possamos retomar estas quedas no Euro-USD e dirigir-nos para aquilo que pode ser o ponto mais importante, que é os 1,0814. E recordo que já temos uma queda
de 5 figuras desde o mês passado, portanto, aqui nesta zona de resistência, e portanto, caso os indicadores continuem a ser positivos, caso haja aqui alguma esperança, portanto, os indicadores deem alguma esperança para que a Reserva Federal Norte-Americana possa eventualmente ainda este ano aumentar a taxa de juros, então acredito que o dólar vá aí ganhar imensa força e nos possa trazer aqui rumo à zona dos 1,0814. Mais uma vez, vai depender daquilo que serão os dados de emprego amanhã nos Estados Unidos. Portanto, notem aqui como, desde do Brexit, que reparem que quebramos este suporte aqui ascendente, estamos agora a corrigir de todo este movimento impulsivo gerado pelo Brexit. Reparem onde é que nós paramos. Parámos exatamente aqui na zona dos 50% de Fibonacci. Curiosamente, era também uma anterior zona de suporte, portanto, uma zona aqui que já serviu de suporte, tornou-se agora a resistência. Estamos a mostrar muita impulsividade nas quedas. Se eu vos colocar aqui o gráfico a 1 hora, por exemplo, dentro deste início de impulsividade, ou mesmo a 4 horas, conseguimos ver que também este movimento aqui impulsivo acabou por nos levar até aos 50% e, portanto, caso os indicadores realmente possam ser positivos, então eu acredito que estas impulsividades que estamos aqui a ter possam dar uma continuidade para, pelo menos, fazermos mais um mínimo relativo e depois, claro, a zona dos 1,0814 a ser nesta altura a mais importante e não duvido que caso realmente amanhã possamos ver o dólar a ganhar força, portanto o dólar a ganhar razões a ter razões para ganhar força, então a continuação baixista deste ativo, muito provavelmente até aos 1,0814 será muito provável. Em relação ao euro-yen, o yen acabou por valorizar, portanto, com o mercado americano que acabou por corrigir um bocadinho. Vimos os ienes aqui a ganharem alguma força. Os ienes, curiosamente, andam nesta altura um bocadinho à boleia da libra. Portanto, quando a libra cai, o ien acaba por valorizar, precisamente por serem duas moedas que neste momento servem como refúgio, ou seja, os fluxos de libras estão neste momento a ser direcionadas para os ienes. E daí que a libra iene acaba por ser o par que mais cai. Repare aqui o que é que já aconteceu durante estas últimas duas... Aliás, desde o Brexit, reparem, desde aqui do dia 22, foi aqui no dia do Brexit, acabámos já por ter uma queda de 33 figuras, dos 164 para os 130. E, portanto, isto é precisamente aquilo que está a acontecer no mercado. É uma grande troca entre libras para ienes, precisamente pelos ativos de refúgio que estes ienes estão neste momento a ser. E, portanto, nesta altura, sempre que vemos a libra a desvalorizar, foi o caso de hoje, foi o caso também de ontem, é provavelmente também o caso de amanhã, o iene acabará por ser a maior fonte de procura desses fluxos. E, portanto, euro-iene não foi exceção. Depois do movimento aqui impulsivo que tivemos de queda, tivemos uma correção que nos está a levar outra vez para uma queda bastante mais agressiva. Neste momento estamos aqui numa zona de suporte importante, que já serviu aqui de resistência e, portanto, muito provavelmente possamos ver uma queda mais significativa. Recordo-vos também que euro-yen no gráfico semanal, depois de toda esta subida, já quebrámos em baixo o 61,8% de Fibonacci, portanto é muito provável que lentamente possamos continuar aqui esta queda. A mesma coisa no dólar yen, embora aqui de uma forma menos agressiva, também porque o dólar acaba por estar forte, portanto, acabam por ser duas moedas que, ainda que o yen esteja mais forte que o dólar, acaba por ser uma moeda nesta altura bastante forte. E, portanto, aqui para já ficarmos nos 50% desta mesma subida. Portanto, eles acabam por ter esta subida já desde 2012, na altura das eleições no Japão. Depois acabaram por iniciar aqui a sua correção. Aliás, aqui no dólar yen até já tínhamos identificado há uns meses atrás este Heads and Shoulders, que acabou por confirmar. Mas reparem como a correção no euro yen é muito mais agressiva do que o dólar yen. Isto significa que realmente o dólar acaba por ser, neste momento, muito mais forte do que o euro e, portanto, isso acaba por nos dar, e mesmo comparando isto face a outras moedas, acaba por nos dar algumas expectativas de que o euro-dólar acabará por poder continuar a sua toada descendente. Em termos de libra-dólar, acho que esta imagem explica tudo. Portanto, desde o Brexit que estamos a ter aqui na libra-dólar, uma queda já do 1,50 para os 1,30 mais ou menos, 1,29.
Portanto, aqui uma queda de 20 figuras. Há pouco perguntava-me quantas figuras, quantos pips vale uma figura, são 100. Portanto, temos aqui uma queda de mais de 2.000 pips. E, e eu acredito que possamos continuar a cair. Recordo-vos que estamos no mínimo também de há 30 anos atrás. Não há nesta altura nenhum tipo de referência aqui para baixo que nós possamos encontrar. Portanto, é muito difícil para já percebermos até onde é que podemos ir. A paridade é possível neste momento, quer dizer, não há para já nenhuma base de suporte que nos possa levar a aguentar para já este ativo. E reparem o que é que já tem caído a Libra-Dólar. Desde há 2 anos atrás que estamos aqui dos 1,71 para os 1,29. É uma queda brutal que neste momento está a existir. Já nem vos falo aqui da crise do subprime, que já nem é, acaba por nem ser exemplo, mas só nestes últimos 2 anos, reparem toda a queda que estamos a ter. Portanto, eu acredito que é possível que a queda seja ainda mais agressiva. Vai depender dos próximos desenvolvimentos, obviamente, em relação à questão do Brexit e à questão daquilo que poderá ser o futuro do Reino Unido, se vai ser evocado o artigo 50 ou se não vai. Portanto, tudo isso acabará por pesar a Libra, mas não haja dúvidas que esta é a moeda que mais oportunidades nos está a dar agora. É a moeda que está mais volátil e isso é muito importante para podermos encontrar oportunidades. Nós precisamos de volatilidade, precisamos de volatilidade para encontrar oportunidades e para conseguir realizar aqui algumas transações interessantes. Olhando para o curto prazo em relação à Libra-Dólar. Notem como depois desta última queda que aqui iniciámos no início desta semana, estamos agora aqui numa pequena fase corretiva. Eu acredito que haja uma grande probabilidade de conseguirmos ver aqui um novo mínimo a poder ser feito. Portanto, ele para já aqui a aguentar nestes 38,2% de Fibonacci. Portanto, ele acabou por estar a corrigir mais ou menos aqui dentro deste padrão corretivo. Está agora a ameaçar a quebra, já aqui com o início do movimento impulsivo. Portanto, eu acredito que haja razões para podermos pensar realmente aqui no novo mínimo relativo a ser feito, mesmo antes dos dados de emprego dos Estados Unidos. Ele agora para já a negociar aqui neste range, quebrando este mínimo, grande probabilidade de fazer novo mínimo. E aqui temos que ter uma noção. Como sabem, a Libra está extremamente fraca. Se amanhã assistirmos a uns dados de emprego muito acima do esperado, tenham muita atenção, e aliás eu vou ter atenção a isso, vou ser eu até a dar o seminário amanhã do NFP, tenham muita atenção à forte queda que esta moeda pode ter, porque o dólar valorizando acabará por valorizar muito mais frente a uma moeda fraca. Acabará por valorizar muito mais frente à Libra. Portanto, este é o grande par que iremos estar a observar e atentos, caso realmente os indicadores nos Estados Unidos sejam muito positivos. Perguntavam há pouco também se, caso o NFP saia mal, há probabilidade da Libra corrigir. Há, mas caso o indicador seja bom, a probabilidade da queda é muito mais agressiva para a queda do que propriamente para a subida, para a correção. Ora, Eurolibra também tem estado extremamente interessante. Nós, nas últimas semanas, também tínhamos estado a observar este canal descendente. Com o Brexit, como é óbvio, e embora o euro não esteja assim tão forte, a Libra esteve fraca e, portanto, levou-nos a um breakout deste canal descendente em alta. E aqui tenham como próxima referência para o Eurolibra. Eu acredito que as libras irão continuar a desvalorizar e, portanto, obviamente, aqui o Eurolibra acabará por poder continuar esta sua subida mais forte e aqui como próxima referência temos então os 0,8770 que ainda poderá ser atingido. Reparem que é um movimento muito impulsivo. Acabaremos por ter sempre aqui algumas correções, como é óbvio, mas é aqui nas correções que devemos estar a entrar, tanto neste par como também na Libra-Dólar. Portanto, temos que olhar para as correções e ter essas correções como excelentes oportunidades para entrar dentro desta que está a ser a tendência de desvalorização da Libra. Mesma coisa para Libra NZD, e aqui nós vimos que o NZD estava forte. Ora, se temos a Libra fraca e o NZD forte, a Libra NZD vai ter de ser, obviamente, aqui um destaque. E reparem aqui é que já cai também. Portanto, a cair desde os 2,20
para os 1,78. Estamos a falar de uma queda de 40 figuras, 4.000 pips, que estamos aqui a apanhar em apenas 2, 3 semanas. É uma queda muito agressiva. É uma queda como se calhar talvez nunca mais irão ver num futuro num futuro se calhar até longínquo. É preciso realmente uma situação como esta do Brexit para trazer estes movimentos. E reparem que neste momento estamos a tocar aqui nos mínimos de 2012, ao qual veremos se conseguimos ter aqui um pequeno rebound em alta. E eu aqui chamo a atenção para esta análise. Reparem, nós do NZD dólar acabámos por ter esta correção em alta, precisamente por causa da alteração daquilo que foi a política monetária dos Estados Unidos. Da Nova Zelândia. No entanto, acabamos por estar, nesta altura, nos 38,2% de Fibonacci, desde os máximos aqui de 2014. Portanto, caímos aqui muito também no NZD, por causa de todos os cortes de taxa de juros que houve. Foram desde os 7% até agora aos 2,25%. Portanto, obviamente, esta queda acabou por surgir. Nós, nesta altura, estamos a corrigir e estamos nos 38,2% de Fibonacci. E aqui reparem que tanto o NZD contra o dólar está num possível ponto de inflexão, da mesma forma que o Libra NZD está num possível ponto de inflexão aqui nestes seus mínimos. E, portanto, é possível que neste ponto possamos começar a ver uma correção. E aqui surgem dois tipos de oportunidades. A primeira será entrar longo, que claro que é algo mais arriscado, porque estamos a tentar apanhar aqui um fundo, que nunca é fácil. No entanto, também, caso haja aqui a correção, e nós não queiramos entrar nesta correção, porque teríamos de desenhar aqui o fundo, que é sempre mais difícil, vamos poder estar à procura de uma correção na Libra NZD para depois poder existir aqui um novo teste aos seus mínimos relativos dos 1,77. Portanto, com isto quero dizer o quê? Quero dizer que este vai ser um par com muitas oportunidades nos próximos meses. Não só nesta possível rebound que vai existir, como também depois desse rebound, há uma possível correção novamente para novos mínimos que pode surgir aqui e, portanto, vermos também nesta altura um NZD dólar que pode estar aqui no seu ponto de inflexão. Portanto, já há 3 semanas atrás ele veio precisamente ao 38,2, voltou para baixo, depois acabou por ter estas últimas 2 semanas já mais fortes, que trouxeram-nos subidas. Ainda assim não foram suficientes para quebrar ainda aos 38,2. Uma nota aqui também é o facto de amanhã existirem os dados de emprego nos Estados Unidos e, portanto, a poder ser um possível ponto, um possível fator que nos leve a ter então um dólar forte e, portanto, trazer-nos o NZD dólar a poder cair. Portanto, tenham atenção amanhã a estes dados, porque este também acabará por ser um ativo que, estando no ponto onde está, pode-nos trazer aqui alguma procura bastante grande por dólares. Finalmente, a Libra Yen. Nós há pouco tínhamos falado dos ienes que estavam bastante fortes. Reparem como estamos desde basicamente já há um mês atrás a cair também 33 figuras neste ativo. É muito, 33 figuras. Nós, quando estávamos aqui nos 61,8, vimos aqui uma reação em alta, uma reação fantástica, porque tecnicamente é muito interessante apanharmos estes 61,8 nos gráficos semanais, porque acabamos por ter aqui subidas bastante fortes. Acabámos por o ter, mas depois, como é óbvio, com o Brexit a trazer-nos então esta queda impressionante de quase 33 figuras, portanto, cairmos aqui 30 figuras, 3.000 pontos que acabámos por cair. E face às outras libras, nomeadamente aqui a Libra NZD que já está no seu fundo, a Libra dólar que já quebrou os seus mínimos de 30 anos e portanto é difícil encontrar outros suportes, nós na Libra Yen acabamos por ter aqui muito claro qual é que é o próximo possível ponto para este ativo. E ele encontra-se a uns longínquos ainda 13 figuras, portanto a 1.300 pips que ainda poderemos estar a atingir. Nós neste momento estamos a cotar nos 130, o próximo grande target está nos 117. Claro que há outros suportes aqui que podem ser atingidos, mas o que eu vos quero dizer é que, ao contrário das outras libras, este Libra Yen acaba por ter alguns pontos fulcrais que nós possivelmente conseguimos aqui detectar como possíveis targets para esta queda que a Libra Yen ainda poderá ter. Portanto, muita atenção também ao GBP JPY.
Ora, em relação então às commodity currencies, já tínhamos falado aqui do NZD dólar, olhar também para o dólar CAD. O dólar CAD, como sabem, acaba por reagir aqui de uma forma muito semelhante ao crudo, porque normalmente o crudo tem muita correlação com a moeda canadiana portanto, acabamos sempre por ver aqui movimentos muito semelhantes. Portanto, quando o crudo desvaloriza, o CAD também desvaloriza. Quando o crudo valoriza, o CAD valoriza. E, portanto, com esta desvalorização do crudo que tivemos hoje, portanto, uma forte queda por causa dos inventários, acabámos por ver aqui o dólar CAD a aguentar ainda nesta zona dos 38,2% de Fibonacci, que se encontra aqui nestes valores. Ajustar, encontra-se aqui nestes valores. Continuámos a aguentar e demos já aqui uma tentativa de continuação altista. Nós neste momento estamos a ficar para já aqui presos ou parados por esta resistência descendente. E, portanto, quero alertar-vos também para a possível quebra em alta que esta resistência descendente possa ter. Mais uma vez, pela possibilidade do dólar valorizar com os indicadores de emprego do dia da manhã. Portanto, caso eles saiam acima do esperado, NZD dólar num ponto de inflexão, dólar CAD a poder quebrar aqui a sua resistência em alta, euro-dólar a poder dar aquela tal continuidade aqui para novos mínimos, portanto, quebrando estes valores e, portanto, podendo dirigir-se aos 1,018, a libra-dólar a poder continuar aqui também para novos mínimos. Portanto, aquilo que nós realmente quereríamos para amanhã era, sem dúvida, dados muito positivos para a economia norte-americana. Porque, embora tenha sido um bocadinho posto de parte a possibilidade do aumento da taxa de juros ainda este ano, portanto, por causa da questão do Brexit, com esses indicadores saindo muito acima do esperado, vão dar aqui alguma esperança para essa possibilidade. Portanto, acabam por trazer um grande alento novamente para a valorização que o dólar acabará ainda por poder ter. A mesma coisa também para o AUD-USD, é um ativo que nós também já vínhamos aqui a sugerir as entradas curtas desde este 23,6% de Fibonacci, quedas brutais, correção, e agora reparem, no curto prazo, portanto aqui olhando para 4 horas, ou se calhar o melhor é olharmos aqui para 1 hora, reparem que este primeiro movimento impulsivo que aqui tivemos, ele foi corrigido até aos 61,8, portanto aqui com uma falsa quebra no próprio dia. E agora mostra-nos aqui alguma possibilidade de podermos realmente retomar aqui o caminho descendente. E, portanto, para isso era necessário quebrarmos esta zona de suporte ascendente. E lá está, mais uma vez, esta quebra em baixa pode ser gerada amanhã por uns indicadores de emprego dos Estados Unidos acima do esperado. Portanto, muita atenção aos indicadores da manhã. Volto a repetir, nós vamos acompanhá-los, como sempre, em direto, a fazer o habitual live trading, a partir da 1, portanto, da 1 às 4 da tarde. Certifiquem-se que estão inscritos no seminário da tarde, no seminário que habitualmente é das 2 às 4. Se estiverem inscritos já não precisam de se inscrever, como é óbvio, mas certifiquem-se que estão inscritos para poderem participar neste seminário. Ora bem, terminado então aqui o Forex, vamos olhar para índices, depois vamos ver as matérias-primas. Começando por olhar, obviamente, aqui para o DAX. E o que eu queria só que olhassem de uma forma geral para o panorama europeu. Portanto, DAX, resistência descendente a limitar todas as subidas. Muitos movimentos aqui, muitas velas impulsivas de queda, ou seja, sempre com velas a atirarem-nos bastante cá para baixo. FRAC 40, mesma coisa, resistência descendente a limitar os máximos. Movimentos impulsivos de queda a serem vistos. A mesma coisa no IBEX, a mesma coisa no índice italiano, até no índice suíço, embora não seja do euro. Índice português este nem sequer como sabem, nem sequer falo praticamente dele, porque, quer dizer, nem é nada, constantemente novos mínimos também a ser feitos, sempre com quedas mais agressivas do que no resto da Europa. Eurostoxx também desta forma, e portanto acabamos por ter um panorama geral na Europa muito semelhante, que é atenção aos mínimos que podem ser feitos. E aqui no DAX nós temos uma grande zona de suporte nesta altura a ser atingida, que é esta zona dos 9.300 pontos. É uma zona de suporte que, quebrada, pode nos levar aqui a uma queda muito mais agressiva dos 8.700. E nós aqui estamos a falar de uma queda de 600 pontos que ainda poderia ser feita. Portanto,
muita atenção a este possível quebra. É um suporte muito forte, que eu acredito que terá aqui muita dificuldade em quebrar, mas que quebrando, já sabem para onde é que podemos ir parar. É uma queda muito, muito mais agressiva. Nós olhando aqui para o gráfico de 4 horas, se repararem, também conseguimos aqui mais ou menos unir os mínimos que estão a ser feitos. Acabámos a sessão hoje a conseguir aguentar nesta vela de 4 horas, não quebrar este suporte, que é difícil de vermos o suporte. De qualquer das formas, o importante a reter são estes 4 mínimos maiores. Se continuarmos a fazer estes 4 mínimos menores, é possível que a força descendente termine e, portanto, consigamos ver aqui algum potencial altista a ser feito. Portanto, neste momento só para resumir, estamos num suporte muito, muito importante, 9.300 pontos, quebrando em baixa 8.700, conseguindo aguentar aqui acima desse valor, temos os 9.761 como próxima zona de resistência. Portanto, veremos o que é que poderá acontecer. Amanhã, mais uma vez, os dados de emprego acabarão por dar aqui alguma iniciativa à evolução do índice alemão e, aliás, de todos os índices, como é óbvio. E portanto, pode ser, obviamente, aqui um dinamizador desses possíveis movimentos. Portanto, muita atenção a isso, mas o importante a reter é que estamos ainda acima dos 9.300 pontos. Portanto, muita atenção para o caso de haver aqui uma quebra em baixa. Em relação ao índice francês, esse suporte que eu vos chamava a atenção acaba por ser menos perceptível. De qualquer das formas, vocês conseguem ver facilmente que é esta zona. Portanto, mais uma vez também, tal como no DAX, eles acabam por ser sempre muito semelhantes. Mas daqui a ser os 4.096, quebrando em baixa 3.918, que aguentando e conseguindo encontrar aqui alguma força compradora, temos os 4.284 como próxima resistência. Portanto, o resto acaba por ser um panorama muito semelhante em toda a Europa. Aqui, como é óbvio, o DAX acaba por ser o mais importante para acompanharmos, porque acaba por ser o mais líquido e acaba por, tecnicamente, funcionar melhor. Olharmos apenas aqui também para o índice português, mais uma vez, só para perceber que eu tinha-vos sugerido aqui a entrada curta nesta resistência. Obviamente, ele aqui a cair e a trazer-nos até aos 4.547. A partir de agora, portanto, potencial para irmos bastante mais. Já sabem qual é que é a minha opinião sobre a Bolsa Portuguesa, é estar o mais longe possível, não só do... Aliás, não só do índice, não, porque podemos apostar na queda do índice e, portanto, conseguimos ganhar dinheiro com isso, mas estar longe, essencialmente, das ações portuguesas, nomeadamente as do setor bancário, por favor. Eu já vos digo isto há anos, há 3, 4 anos, por favor, não comprem ações do BCP, não caiam nesse erro. Há, eventualmente, algumas oportunidades interessantes no mercado português, mas, por favor, façam isto não só por vocês, mas também por mim. Não comprem ações portuguesas sem olhar para os gráficos, sem perceber se que realmente faz sentido estar comprador. Isto é algo que eu já repito há anos e anos. Espero que quem nos ouve aqui há anos e anos não tenha cometido esse erro, porque se o fez durante estes 4 anos foram realmente perdas muito, muito agressivas. Mas portanto, querendo aproveitar a Bolsa Portuguesa, aproveitem aqui os shorts no índice português, porque é realmente aqui nesta altura o mais interessante. E para mais agora com as quedas dos índices, reparem, se nós tivermos aqui uma queda agressiva do DAX, não duvidem que o índice português vai ser dos que mais irá cair e muito provavelmente até poderíamos atingir muito rapidamente um breakout dos 4.000 pontos, rumo até aos 3.500. Portanto, já sabem o que é que aí iria nos trazer às ações portuguesas, nomeadamente às financeiras, né? Que iremos por ter uma queda muito mais agressiva. Ainda na Europa, olhar aqui para o FTSE, e ao contrário de todos os índices, o FTSE tem sido dos que mais subiu. Isto é interessante porque comprova que fazer a setorização dos índices é realmente interessante porque portanto, as matérias-primas de construção têm ganho bastante força e a verdade é que dentro do FTSE 100 o maior setor, o setor com maior capitalização bolsista é o setor mineiro. E, portanto, com a subida do preço das matérias-primas, acabámos por ver uma subida muito agressiva destes índices. E depois, claro, com a abertura em baixa após o Brexit, acabámos por ver um reposicionamento novamente neste índice inglês, que nos trouxe a quebrar em alta, que é a zona dos 6.370 pontos. E, portanto, já estamos acima desse valor. Tivemos hoje uma queda ligeira, aliás, hoje não, nesta semana uma queda ligeira,
mas estamos acima deste valor, o que acaba por nos trazer aqui alguma expectativa de possíveis subidas maiores aqui até aos 6.885, provavelmente, caso continuemos esta toada ascendente e caso continuemos a negociar acima deste valor. Índice russo a continuar a lateralizar, hoje a cair, obviamente, pela queda que tivemos no crudo. Como sabem também, é um ativo que acaba por ter uma correlação muito grande com o crudo e com o petróleo em geral. E portanto, a cair. E aqui continuamos a negociar em range, portanto, estamos exatamente a meio deste range, entre os 923 e os 859. Olhar também aqui para o W20. W20 sempre foi um ativo que tivemos aqui com muita atenção. Ele já atingiu os mínimos, portanto, ele já veio aqui até aos 1661. E nesta altura, ao contrário daquilo que nós andámos a sugerir nestes últimos meses, que era, obviamente, aqui vendermos todo este possível movimento aqui impulsivo, acabamos por atingir aqui um duplo topo. Ora, o que é que devemos fazer nos duplos topos? Nos duplos fundos, desculpem, é, obviamente, esperar aqui por uma possível correção em alta. Portanto, é ao contrário dos índices europeus, ao contrário, isto, obviamente, se continuarem com as quedas, é possível conseguirmos ver aqui alguma subida por parte do W20. Hoje ele aguentou muitíssimo bem nesta zona de suporte e conseguindo aqui encontrar uma subida mais forte, em correção, poderemos muito facilmente atingir a zona dos 1788. Portanto, foi excelente aqui a queda que tivemos, foi fantástica, deu para aproveitar aqui excelentes oportunidades, mas está na altura, se calhar, de olharmos agora para o sentido ascendente deste ativo. Estamos numa grande zona de suporte. Claro, está quebrado, então aí será um sell-off brutal, mas para já, com este duplo fundo, com esta formação técnica, parece-me que será o mais interessante estarmos compradores em W20. Em termos de americanos, bom, aqui os americanos têm sido, obviamente, os índices mais interessantes no mundo inteiro. Estamos praticamente nos máximos históricos, tanto no S&P 500 como no Dow Jones. Só o Nasdaq é que acaba por estar aqui um bocadinho mais diferente, mas também acaba por ser, devido ao setor tecnológico, que está um bocadinho mais frágil. Mas estamos muito próximos dos máximos históricos. Aqui não há muito a dizer, porque também não se justifica as entradas longas para já nesta altura, só olhando aqui para o curto prazo e percebendo se esta correção nos pode levar outra vez para cima. Mas tenham atenção então mais uma vez também aqui amanhã aos indicadores dos Estados Unidos, porque havendo indicadores acima do esperado, não só o dólar acaba por ganhar força, como também poderemos ver aqui uma continuação mais agressiva das subidas dos índices americanos, que nos podem levar muito facilmente até aqui aos seus máximos históricos. Portanto, esse é o objetivo que continuamos aqui a observar, máximos históricos a poderem ser atingidos, tanto em Dow Jones como em S&P 500 e Nasdaq, claro está, quebrando, caso ele consiga quebrar, esta resistência descendente em alta. Bracon aqui sem nada especial para já, consolidar. Índice indiano também muito interessante, é um índice que eu também já vos falei e normalmente acabamos por falar sempre nas nossas análises mensais. Ele desde que quebrou esta resistência descendente, este canal descendente, tem tido sempre aqui movimentos muito impulsivos. Mesmo com o Brexit acaba por estar a subir, ele já quebrou aqui várias vezes os nossos vários níveis e, portanto, o próximo nível encontra-se aqui precisamente na zona dos 8.700 pontos. Muita atenção para as continuações que poderemos ver aqui das subidas do India 50 até aos 8.700 pontos. Portanto, muita atenção para continuarmos aqui compradores neste ativo. Já o índice mexicano acaba por ser ao contrário. Portanto, estamos numa zona de topos. Eu quis, nas últimas semanas, já vos sugeri também os curtos. Apesar de fazer todo o sentido, obviamente, estarmos aqui vendedores nesta altura no índice mexicano, acaba por ser um ativo mais difícil porque ele acaba por ter muito pouca volatilidade. E aqui, lá está provado que nós, sem volatilidade, não conseguimos negociar. E um exemplo disso é o índice mexicano, que tem estado constantemente parado. E, portanto, para aquelas pessoas que acham que os mercados estão instáveis porque estão a mexer muito, e é isso que nós precisamos. Isto é um tipo de mercado que nós não precisamos, que é o índice mexicano, que é um índice que está parado, é um índice que não tem volatilidade e, portanto, não nos dá oportunidades para nós podermos aproveitar. Em relação aos índices asiáticos, aqui também não há muito a dizer, portanto, continuamos nesta consolidação, tanto no índice chinês como no índice de Hong Kong, portanto, aqui nada especial para podermos falar. Nikkei a trazer-nos quedas, o que acaba por ser normal, porque
porque o iene está a valorizar, portanto é normal vermos aqui o Nikkei a perder força. Quando o iene valoriza, o Nikkei desvaloriza. Eles andam sempre nesta correlação. Temos como base aqui os 1500 pontos, os 15 mil pontos mais ou menos. Depois temos aqui a zona dos 14.500, que são os 50% de Fibonacci de toda a sua subida. Veremos se estas zonas de suporte acabam por aguentar, mas eu acredito que se formos a esses valores, será muito interessante procurarmos entradas longas no índice japonês. O australiano aqui também sem nada para dizermos, também o coreano sem nada. Vamos aqui então às matérias-primas agora. Começando a olhar, como é óbvio, para o ouro. O ouro e a prata e a platina, portanto, essas três matérias-primas têm sido de grandes destaques desde o Brexit. Reparem que desde o Brexit, que quando tivemos a nossa vinda até aliás, mesmo antes disso, quando tivemos aqui o 38,2% de Fibonacci e toda esta subida, vimos já aqui uma subida muito agressiva. Reparem que nós desde o início do mês passado, portanto, desde há um mês para cá, estamos a subir já $150. Isto é bastante mais de 10%, é quase 13% que estamos a assistir de subida desta matéria-prima. Nós olhando aqui para 4 horas, vemos o movimento aqui já praticamente a ser terminado. E eu aqui, inclusivamente hoje, mostrei-vos isto na análise diária, porque acabamos por estar aqui num ponto muito interessante, uma figura técnica muito interessante. Portanto, foi uma última subida, portanto, um último máximo relativo que aqui tivemos. Reparem, aqui no gráfico diário, portanto, tivemos aqui um movimento impulsivo, correção e depois máximo relativo a ser feito. Se nós analisarmos só este último movimento aqui impulsivo, nós conseguimos ver rapidamente que temos um ciclo de Elliott, de 5 ondas de Elliott aqui a ser terminado. Portanto, aqui com uma onda 1, impulsiva, onda 2, corretiva, onda 3, muito impulsiva, este é sempre o núcleo desta nossa formação, uma onda muito impulsiva por causa do Brexit, onda corretiva, e agora uma onda 5, onda impulsiva. Onda 5, essa que também está formada em 5 ondas. Onda 1, 2, 3, 4 e 5. E nós aqui conseguimos ver que estamos já a formar muitas divergências. Não só entre a onda 3 e a onda 5, deste grau menor, mas também entre estes máximos todos de grau maior. Ou seja, significa que depois de todas estas subidas, com todas estas divergências que estamos a ter, tecnicamente faz todo o sentido esperarmos por uma correção do ouro. Olhando para o curto prazo, nós vemos que neste momento, hoje, tivemos aqui um sell-off brutal do ouro, principalmente quando tivemos aqui a quebra desta zona de suporte, portanto tivemos aqui um sell-off muito agressivo, e agora estamos a tornar este suporte uma zona de resistência. Okay? Correção, zona de resistência, que também coincide com esta resistência descendente. Reparem como ele nunca consegue quebrar. A grande questão agora será perceber-se durante a noite de hoje teremos ou a continuação aqui baixista ou a quebra em alta para o novo máximo. Portanto, isto vai ser a grande questão que irá acontecer durante a noite. Caso não haja muita volatilidade durante a noite, fica para amanhã a resposta a esta pergunta, porque com os dados de emprego dos Estados Unidos, se virmos os dados de emprego a serem melhores do que o esperado, teremos uma queda significativa da Libra. Se tivermos dados maus, vamos ver claramente aqui, se calhar até novos máximos a serem feitos. Mas esta é a situação neste momento do ouro, é a figura técnica que temos. Na minha opinião, é este o ponto de situação de tudo aquilo que está a acontecer no ouro, portanto, com todas estas divergências, um último ciclo de onda de Elliott aqui a ser terminado e, portanto, a probabilidade de haver realmente aqui uma correção bastante mais forte é realmente muito grande. Portanto, veremos se é isso que irá acontecer ou não. Só amanhã é que poderemos ter certezas em relação a este possível movimento. Em relação à prata, semelhante também, embora, como sempre, a prata acaba por ser sempre bastante mais volátil. Portanto, aqui correção até que volátil. Isso já é sempre mais difícil de vermos, como é óbvio, de adivinharmos. Mas se medirmos todo este último movimento, aquele tal onda 5 da 5, talvez até aqui aos 50% possamos eventualmente vir. Portanto, seria a zona dos 1340. Bom, mas dizia eu então em relação aqui à prata, que tem sempre movimentos muito semelhantes ao ouro, mas por vezes mais exagerados, portanto mais agressivos. De qualquer das formas, tudo aquilo que eu vos disse para a prata, para o ouro, aplica-se também à prata.
Portanto, notem como desde estes topos que estamos a ter toda esta correção. Veremos mais uma vez aqui também se esta correção conseguirá continuar e principalmente quebrar esta zona de suporte. Mas tudo aqui muito semelhante entre o ouro e a prata. Curiosamente, ao contrário do ouro e a prata, vemos a platina a não seguir a mesma tendência. Portanto, não tivemos correção na platina. Não vos sei explicar porquê, sinceramente. Não existe que eu saiba aqui nenhuma razão. Tecnicamente foi isto que aconteceu. E, portanto, acabámos por fechar a sessão diária hoje cá nos topos dos 1083. Olhando para o gráfico semanal, estamos exatamente sobre os 38.2 da queda. Aliás, vou já a um ponto onde eu já vos tinha sugerido aqui as entradas curtas. Veremos aqui que forma um duplo topo e se conseguiremos finalmente cair e dar o mesmo sentido que tivemos tanto no ouro como na prata, o sentido que podemos eventualmente ainda ter no ouro e na prata e, portanto, continuar aqui a queda deste ativo. Em relação ao alumínio, também em grande zona de resistência. Muita atenção aqui para uma possível venda do alumínio nesta zona de resistência. Portanto, estamos nesta altura dos 1654. Portanto, muito potencial para podermos continuar aqui as quedas. Cobre também a cair bastante nesta altura, embora sem grandes oportunidades neste momento. Estamos aqui a meio do range atual. Níquel também a reagir em baixa, portanto muito semelhante também ao cobre e ao alumínio e também numa zona de resistência a poder eventualmente trazer-nos aqui uma queda mais forte. Mas, no geral, estas matérias-primas de construção acabam por estar nesta altura mais difíceis de analisar, estão em fases consolidativas dos seus movimentos de longo prazo e, portanto, acabam para já por não trazer aqui grandes oportunidades. Em relação às matérias-primas energéticas, aqui sim, acabamos então por ver os movimentos mais interessantes. Depois de toda esta subida que tivemos desde o início do ano no crudo e no Brent, em que subimos qualquer coisa como quase 100% desde que atingimos estes mínimos, acabamos por agora ver uma correção de todos esses movimentos. E, portanto, eu acredito que podemos ter aqui quedas, se calhar, um bocadinho mais agressivas. Caso também os índices caiam, isso poderá ser uma ajuda. Caso o crudo caia, pode levar também os índices a cair. Portanto, todos eles acabam por ser trazer uma causa e efeito a estes movimentos. Mas acredito essencialmente que neste momento haja potencial para vermos aqui uma correção um bocadinho maior por parte tanto do crudo como do Brent. Pelo menos em termos da figura técnica que neste momento estamos a fazer, já estamos abaixo do 23% de toda esta queda, estamos, depois deste movimento de subida, a poder aqui corrigir um pouco mais, portanto, acredito que esta correção, seja ela uma correção apenas, pode ser um bocadinho maior. Em relação às soft commodities, café, nesta sua zona de resistência dos 147 dólares, estamos a ver aqui quedas mais agressivas. Aqui também acredito que possamos continuar as quedas e, portanto, grande suporte aqui do café será nos 136, ou seja, temos ainda mais cerca de 6 dólares para podermos cair. Trigo também em sell-off, aliás, praticamente todas as soft commodities estão em sell-off brutal. Portanto, aqui já quebrarmos esta cunha descendente em baixo, ainda para mais. Portanto, com muito potencial para continuarmos a queda. Corn também, embora não estejamos em mínimos. Soja, então, a cair de uma forma incrível depois da correção que teve. Já a negociar aqui abaixo destes 1060 dólares. Portanto, aqui a continuar a sua queda e a poder eventualmente aqui cair mais. Açúcar também, aliás, foi a análise desta semana também, precisamente esta divergência que estávamos a ter, estas 5 ondas de Elliott, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, com divergência e, portanto, a trazer-nos correção, já a cair com bastante força, espero que tenham aproveitado. E algodão também aqui numa zona de resistência que nos pode trazer alguma correção. Portanto, soft commodities, todas elas bastante com potencial para serem estarem bastante frágeis. Também o cacau, embora o cacau esteja num triângulo que neste momento não nos permite aqui grandes oportunidades, acabamos por ver todas elas bastante frágeis. E, portanto, eu acredito que possamos assistir aqui a uma continuação destas quedas a permanecerem. Portanto, aqui a correção do açúcar, até onde é que poderá ir. Portanto, o 23.6 é uma questão de fazer um Fibonacci toda esta subida. O primeiro 23.6 está nos 19,20, depois os 38.2 aqui mais ou menos nos 18. Portanto, basicamente será um destes pontos a poder ser feitos.
Perguntam-me aqui também em relação às bundes. Eu posso ver aqui as bundes. Bundes que também estão em máximos. Notem aqui no gráfico mensal, é assustador esta subida. Estão realmente em máximos, já com muitas divergências. Sempre que os índices caem, normalmente este ativo acaba por subir. Quando os índices sobem, este ativo acaba por cair. Não é sempre assim, mas a regra geral acaba por ser. E acaba por ser a mesma coisa no fundo que o ouro. É um ativo de refúgio, estamos com divergências entre as subidas, com o acalmar do mercado, acabamos por ver eventualmente aqui uma continuação destas quedas. De qualquer das formas, eu acredito que havendo uma consolidação, e nós hoje já viemos realmente aqui testar os 167,27, aqui temos de ter atenção apenas aos máximos que possam ser feitos. Portanto, neste momento temos uma resistência nos 167,70, quebrando em alta novos máximos a poderem ser feitos, não quebrando em alta a continuação da possível correção em baixa, e portanto aqui teríamos de ver se conseguiríamos quebrar em baixa aos 167,27. Ora bem, tendo então já visto Forex, índice e matérias-primas, vamos ficar então por aqui no nosso seminário. Mais uma vez recordo-vos, não se esqueçam que amanhã vamos ter o nosso seminário especial da 1 às 4 da tarde. Estarei eu a dar esse seminário, onde iremos acompanhar a publicação dos dados de emprego nos Estados Unidos. Certifiquem-se que estão inscritos no habitual seminário das 2 às 4 para participarem. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para me enviar um e-mail para tiago.cardoso.xtb.pt. Podem também assistir aos nossos, algumas análises através do Facebook, Tiago Costa Cardoso Trading. Perguntam-me se o seminário é só para clientes. Como é óbvio, os nossos 6 seminários diários são exclusivamente para clientes. Ora bem, da minha parte é então tudo. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Espero que tenha sido útil. Nós voltamos então amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Call. Muito obrigado então a todos pela vossa participação. Continuação de um ótimo dia, de uma ótima noite, neste caso. Bons negócios e até amanhã.